E o mercado da soja, mais uma vez, nessa terça-feira, 15 de fevereiro, fechou em queda. O mercado foi intensificando as suas baixas na Bolsa de Chicago e terminou o dia com perdas de quase 20 pontos nos principais contratos. Agora, de outro lado, a gente vê fundamentos ainda bastante fortes, inclusive uma nova projeção da Pátria Agronegócios para a produção brasileira de soja 2021-22, que traz números importantes, informações importantes, mais ainda quando a gente fala das relações de estoque e consumo e de qual é a dimensão dessas perdas na América do Sul para a oferta global. Esse é o nosso assunto para a gente tratar agora com os diretores da Pátria Agronegócio, o Cristiano Palavro e o Matheus Pereira, que hoje estão juntos aqui no nosso fechamento de mercado, para vocês entenderem todas essas informações alinhadas e como isso vai impactar no preço, no mercado internacional e, naturalmente, para você aqui no Brasil. Não é isso? Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, Matheus. É um prazer recebê-los juntos aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Carla. Prazer sempre é nosso. Eu estive contigo na semana passada, trazendo algumas informações. Espero a gente poder contribuir também agora, nessa segunda semana de fevereiro. Mas, enfim, muita coisa boa pela frente aí. Boa tarde, Carla. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar com vocês e toda a audiência do Notícias Agrícolas. Prazer é todo nosso. Eu acho que a gente poderia começar com o Matheus, Cris, para depois a gente entender como é que isso vai impactar no mercado, porque a Pátria trouxe um número novo, é um número bastante impactante. A gente está falando de um corte, olhando para a América do Sul, que traz um corte bastante profundo para a oferta global de soja, né? Então eu queria que você comentasse essa situação, Matheus, para depois a gente entender com o Cris como é que isso vai pegar para o mercado. Perfeito. Ó, em linhas gerais, né, cara, eu que estive aí em tour de safra, né, um tour meio híbrido, né, rodei muitas lavouras na Argentina, rodei muitas lavouras no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sul de São Paulo. E de fato, assim, o comentário generalizado que eu trago, né, a vocês aqui hoje é que nunca vi tanta escala de lavouras ruins, né, na minha vida. Minha vida é curta, de fato, talvez a maioria que está assistindo a gente aqui deva ter alguns anos a mais do que eu, mas nunca vi tanta escala de lavouras ruins ao longo dessa trajetória, ao longo desses quase 7.500 quilômetros rodados, né, em regiões produtoras de soja e milho, na Argentina e Brasil. E de fato, assim, em termos gerais, né, o mercado criou a expectativa que no fim de novembro, início de dezembro, que a América do Sul como um todo, né, produziria algo em torno de 205 milhões de toneladas. As estimativas mais recentes nossas aqui da Pátria, né, fazemos o levantamento, temos não apenas cortes agressivos aqui no Brasil, mas também cortes aí muito profundos para Paraguai e Argentina, chegando aí ao número próximo, né, aos 165 milhões de toneladas projetadas a serem retiradas dos campos em 2022 aqui na América do Sul. A gente está tratando do maior corte produtivo da história aqui do Brasil, da história da produção de soja mundial. Então, de fato, é um corte robusto, é agressivo, e a gente vive sim uma calamidade produtiva em algumas regiões concentradas aqui no Brasil e de maneira generalizada no Paraguai e na Argentina. É este o cenário observado atualmente, né, e que foi repassado às nossas estimativas. Matheus, qual é o último número da Pátria para a produção brasileira de soja temporada 2021-22? 122 milhões de toneladas, arredondando, realmente um corte agressivo, né? Expectativas que já chegaram a ser de 145, agora tratando 122, está falando de um corte aí de 23 milhões de toneladas, entre a expectativa de oferta brasileira de soja no início de dezembro para as atuais. É o maior corte produtivo, né, em valor absoluto no Brasil. A gente nunca teve montante total tão agressivo de corte. Então a gente chega aí ao final de 122. Tá. É um corte, como você falou, bastante agressivo. No início da safra nós tínhamos perspectivas bastante positivas, né? Chegando a um teto produtivo, algumas consultorias estimando até 150 milhões de toneladas podendo ser colhidas na safra brasileira, né? Foi uma safra de frustração, né? Esse pelo menos é o meu sentimento ao ouvir os agricultores, ao ouvir vocês trazendo essas perspectivas colhidas, inclusive com esses tours de safra. É esse o sentimento que você tem olhando para essa safra também, Matheus? Exatamente, Carla. Assim, realmente dessa parte mais agronômica, né? Visitei vários clientes, amigos, produtores rurais no sul do Brasil, encontrei alguns produtores
na Argentina, e de fato a decepção assim, é evidente no olhar, fica muito claro na fala. As afirmativas é de uma safra realmente extremamente deteriorada, principalmente aqueles que sofrem, né? É muito fácil hoje, talvez, hoje nós aqui no Centro-Oeste, né, ou vocês sediados no interior de São Paulo, a gente reportar, né, o que acontece lá nessas lavouras do Rio Grande do Sul, nas lavouras do Paraná, Santa Catarina, Argentina, mas só quem sente na pele, de fato, sabe a dor que é, né, ter aí toda uma expectativa criada, custos de investimento e, claro, no momento de colheita não tem nada para ser retirado do campo. Já passei por isso como produtor rural, como filho, neto de produtor, Sim. então sei muito bem como é essa dor, mas de fato é frustrante, E só um adendo assim para finalizar essa minha parte do quão grande é a quebra aqui no Brasil. Sim. A gente está com o número hoje próximo a 122 milhões de toneladas. Existe espaço ainda para ajustes finos, né? Novos cortes poderão vir pela frente ou eventuais elevações pontuais, né? Porque de fato a gente tem recebido relatos da clientela aqui no centro do país, especialmente aqui em Goiás, de produções aí não exorbitantes, mas satisfatórias ou até acima da expectativa inicial. Então há ainda espaço para ajustes finos. Sabemos que potenciais novas quebras poderão vir do sul do Brasil, da Argentina, do Paraguai, e poderemos ter números ainda menores aí nas próximas atualizações. Era isso que eu queria entender, se poderíamos ter mais cortes pela frente. Parece que sim. Cris, o mercado já entendeu o tamanho dessa perda e já precificou isso? Ou o que nós temos visto são só momentos de fôlego do mercado para ele entender e continuar precificando uma oferta tão menor que, como frisou o Matheus, é o maior corte produtivo da história da sojicultura global? Bom, Carla, realmente na nossa visão o mercado ainda não precificou todo esse movimento de perdas que a gente está observando. O próprio relatório do USDA está com números muito além da realidade de campo. A gente viu órgãos oficiais como a Conab até surpreendendo no corte do seu último relatório. Outras consultorias também convergem com esses números. Então, na nossa visão, o mercado sim já precificou parte dessas mudanças de oferta, mas elas ainda não estão completamente precificadas. Isso porque novos cortes podem vir, como o Matheus comentou, a situação em especial aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, enseja novas avaliações, já que a safra de lá é uma safra um pouco mais tardia e que está ainda em desenvolvimento. Podemos sim ter novidades, e as novidades, infelizmente, são negativas ainda, que podem vir por lá. E mesmo com essa produção bastante positiva aqui no centro do país, isso é insuficiente para colocar a nossa oferta em direção a novas elevações. Então, na nossa visão, o mercado ainda não precificou tudo. Hoje, e nesses últimos dias, o que a gente observa é também uma grande influência de outros fatores do nosso mercado. Não podemos deixar de citar esse arrefecimento das tensões lá no leste europeu, que tem derrubado preços de petróleo, milho e trigo, e acabam acompanhando também as cotações da soja. Em nossa visão, esse é um movimento de fôlego e que tem toda a condição de continuar as altas nos próximos dias, já que essas perdas passarão a se tornar mais evidentes daqui em diante. O que fica de dúvida ao mercado é quanto esse corte de oferta ensejará em cortes de demanda também. A gente sabe que a produção de um ano para o outro ela é passível desses cortes abruptos, né, em função do clima, porém a demanda ela não cai de uma hora para outra. É claro que ela fica pressionada negativamente com a oferta menor, mas o consumo ele segue grande no mundo e isso não pode cair de uma hora para outra, já que hoje os estoques também já vinham de certa forma apertados e em recuperação, isso não só no Brasil como em outras importantes partes do mundo. Então essa demanda ainda continua agressiva e vai encontrar uma oferta de soja muito menor do que esperado inicialmente. Na última entrevista que você deu ao Alexander Horta, você inclusive frisou essa situação da relação estoque-consumo como uma das mais apertadas das últimas 2 décadas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Se a gente puxar um histórico, como o Matheus falou, as perdas em números brutos são muito agressivas e quando a gente compara essas perdas e os estoques que restarão em relação à demanda, que cresceu bastante agressivamente nesses últimos 6 anos, principalmente, é a menor relação estoque-consumo das últimas décadas.
Tá. Cris, como é que a gente vai entender o comportamento da demanda diante de uma oferta tão ajustada? Aqui na América do Sul, a gente está concluindo, portanto, essa disponibilidade de soja bem curtinha. E o que a gente observa são as consultorias que vêm reduzindo seus números de estimativas de safra, reduzindo também as suas estimativas de exportação. A Pátria vê um cenário semelhante e também já estima que nós exportaremos menos soja diante de, essa menor disponibilidade e, essa maior disputa ou mais intensa ou precoce acontecendo entre demanda interna e externa? Sem dúvida, as exportações vão cair. Hoje, se a gente olha as margens de esmagamento nas origens, em especial Brasil e Estados Unidos, as margens de esmagamento são positivas, diferente do cenário que se observa na China, por exemplo. Então, o nosso mercado interno, as nossas indústrias, que já vinham pagando, precificando a nossa soja de forma mais agressiva que as exportações, agora serão até forçadas a isso, porque o mercado precisa evitar que a gente mande toda a previsão inicial de soja para fora para evitar um desabastecimento. Seria muito mais caro às indústrias locais trazer essa soja de fora do que pagar preços um pouco mais agressivos do que a nossa exportação, garantindo assim o grão aqui dentro. Então, sem dúvida, o primeiro impacto e o impacto mais direto será sentido nas exportações do que no nosso processamento interno. Matheus, complementando esse comentário do Cris, como é que vocês têm visto o comportamento dos produtores diante desse cenário? Porque eu imagino que também vai continuar impactando no preço o comportamento desses produtores, o interesse que eles têm ou não de vender essa pouca soja que eles estão conseguindo colher. E estendo essa pergunta também sobre como é que está o comportamento do produtor americano diante desse cenário que está se desenhando aqui para a América do Sul. Olha, cara, em linhas gerais, né, tanto aqui no Brasil quanto lá na América do Norte, a gente tem um volume de vendas futuras ou disponíveis bem inferior do que a gente havia observado nesse mesmo período do ano passado. Talvez esse número seja muito parecido com a média dos últimos 5 anos, né? Mas, de fato, o produtor, primeiro, ele calejou, né, com as 2 últimas safras, onde o mercado se esticou bastante, mesmo com soja já compromissada a termo, né, que é o mercado futuro do físico. No momento de entrega tivemos preços mais elevados, o mercado, então, neste ano em específico da safra 21 e 22, o produtor aqui no Brasil ele chegou no momento de colheita com um volume de vendas a termo futuro, né, bem inferior do que foi observado no ano passado, que foi até observado na média. Então, há muita reticência, né, e não só existe assim essa evasão, não evasão, mas esse desinteresse do produtor em avançar com novas vendas agora, por conta não só das quebras, mas também de eventuais novos problemas que poderão surgir. A gente tem recebido relato da clientela ali no centro-norte do Brasil, que tem nos indicado alguns problemas de qualidade de lavoura no momento de colheita. Então, de fato, ainda se torna incerto, né, a capacidade da entrega dos contratos já acordados por produtores rurais. Então, tem dado prioridade para o cumprimento de contratos, né, na grande maioria. E, claro, esse remanescente ele está sendo adicionado no mercado de pouco em pouco. Até compradores hoje de soja têm tido dificuldades em fazer originação, porque só nessa semana a gente teve aí quedas abruptas do grão, né? Então, de fato, nessa semana em específico, a originação tem se tornado bem dificultosa aqui no Brasil para comprar soja disponível para ser embarque, ou seja, para a indústria. Então, é um mecanismo normal, a gente vai ver isso ao longo de todo o ano, a gente vai ver isso no produtor norte-americano também, que, enfim, assim como produtores aqui no Brasil, não sofrem, mas possuem características semelhantes, né, de serem calejados pelo passado de curto prazo, né? Então, é algo normal, algo natural que a gente vai ver, vai conviver ao longo de 2022. Eu faço essa pergunta porque na semana passada e nesta semana a gente já começou a ver mais notícias de que a China estaria revendendo soja brasileira lá no destino por conta dessa extrema volatilidade do mercado e das margens muito apertadas de processamento, em alguns casos muito ruins, chegando a ficar negativas por conta dos altos preços da soja, né, Cris? Então eu imagino que realmente o mercado esteja tentando montar esse quebra-cabeça para ver quem perde menos diante de preços que podem ser mais altos, não?
Sim, sim, realmente quando a gente observa esse movimento de washout, né, realizado por parte dos chineses, a gente só tem que separar um pouco os dois movimentos que parecem se configurar. O primeiro deles é realmente uma restrição de demanda, essas margens negativas afastam o interesse da indústria de lá em comprar nova soja, em processar essa soja. Os números projetados para a China de esmagamento nesse ano vem caindo, relatório após relatório, e tem total condição de cair no próximo relatório do USDA, que hoje posiciona esse número na faixa de 97 milhões de toneladas, mas também a gente observa um movimento de oportunidade por parte desses compradores chineses, que originaram esse grão no momento de preços mais menores, né? E que agora aproveitam essa oportunidade de revender esse produto com margens interessantes no mercado. Então, parte desse movimento realmente é a queda de demanda, parte desse momento é realmente uma oportunidade de mercado dado a esses compradores. Uhum. E isso pode continuar, Cristiano? Pode sim, principalmente essa destruição de demanda, né? Realmente, quando a gente tem uma oferta muito afetada, os preços sobem e os preços sobem realmente com o objetivo de limitar a demanda e garantir que essa oferta encurtada seja ainda suficiente para abastecer todo o globo. Eu só adicionaria uma coisa, Carla, que em momentos de quebra de oferta agressiva como a gente vive agora, a única certeza que a gente tem é que a demanda também será reduzida. A gente não tem como adicionar ou manter uma demanda projetada para uma oferta cheia e viver na pele que a gente está vivendo, um corte agressivo de produção e manter aquela demanda total. Então, a única certeza que a gente tem, de fato, num cenário como esse, é que a demanda ela sofrerá cortes de agora em diante. E é necessário. Isso que eu ia falar, o próprio mercado tende a fazer esse papel de racionar a demanda, né, Matheus? Exatamente, que é o principal mecanismo de racionamento de demanda diante de quebra de oferta é a elevação de preço, aonde vai tirar a margem de algum consumidor, seja indústria, seja exportador, para de fato evitar com que aquele consumidor específico faça aquisição da soja, a gente está sendo tratado de soja, né? Que faça aquisição de soja porque realmente não há soja para todos. Então, o mercado, por mecanismo natural, ele vem empilhando altas para equilibrar todo esse déficit de oferta que encontra com a demanda previamente, né, adicionada sobre uma projeção robusta de produção aqui na América do Sul. Certo. O Cristiano também pontuou uma situação importante, que é o custo alto que o Brasil teria para importar a soja, caso ele favorecesse, né, no melhor sentido da palavra, se ele olhasse um pouco mais para a exportação. Mas mesmo diante disso, eu te pergunto, Cristiano, pode haver a necessidade do Brasil ter que trazer soja de fora para atender uma demanda, um abastecimento e tudo mais, ou a gente vai conseguir atender a tudo de forma, claro, mais contida, mais racionada, sem ter que importar soja nesse ano comercial? Olha, importações de soja se tornaram aí algo até natural, são volumes pequenos que o Brasil adiciona na sua importação anualmente. Esse ano as indústrias, sem dúvida, vão ter uma oferta diminuída, em especial as indústrias do sul do Brasil, que vão encontrar uma oferta muito reduzida por lá e terão que trazer essa soja de distâncias um pouco maiores, vindas do centro-oeste brasileiro ou de outras partes que não tiveram essa mesma intensidade de perdas. O mercado importador pode sim passar a ser viável em algum momento, a depender de como for o ritmo de exportações ao longo dos próximos meses, porém hoje isso não seria natural, já que os preços são realmente bem superiores nas paridades de importação do que o mercado local paga hoje pela soja. Valeria muito mais a pena as indústrias adicionarem esses prêmios internos, né, pagar melhor que o exportador para garantir esse grão. Claro que isso dentro de uma política que encaixe no fluxo de caixa e na capacidade de condução desses estoques até o segundo semestre, até o final do ano, mas hoje a soja brasileira para a indústria local é muito mais viável do que trazer essa soja de outras origens. Certo. Vou fazer essa pergunta para você, também depois quero ouvir o Matheus para entender como é que vocês estão, portanto, trabalhando esse momento aí na pátria. O produtor que está olhando para todo esse quadro aqui no Brasil e precisa tomar decisões. Cristiano, a que pontos ele tem que ter atenção ainda e o que pode ainda intensificar muito esses movimentos tão voláteis que a gente tem visto no mercado, tanto em Chicago quanto no andamento das nossas cotações por aqui?
Bom, Carla, um ponto importante é o que você exatamente comentou algumas perguntas atrás. O fluxo de venda dos produtores agora, diante desse movimento de baixa, que também pode ser colocado como um fator, também uma pressão por parte dos compradores que tinham dificuldade em originar com um mercado crescente, e essas quedas acabam colocando dúvidas na cabeça do produtor e até incentivando um acréscimo de vendas. Esse fluxo também vai ajudar nessa recuperação ou não do mercado. Se realmente o produtor entrar num sistema mais desesperador e entrar vendendo todo o seu produto, ele diminui a necessidade de que os preços voltem a subir, já que essas empresas conseguirão cumprir seus contratos e conseguirão cumprir suas metas de originação. Então, o comportamento da ponta vendedora também será importante para a definição desse cenário de preços. É claro que quedas assustam, sempre assustam, e é natural. Quem está sentindo isso na pele, seja quem está perdendo produção e que busca uma recuperação via preços, ou aquele que está produzindo uma safra excelente, mas que também quer atingir o melhor momento de mercado, tem que realmente voltar a colocar a cabeça nos fundamentos também, que pouco mudaram. De quinta-feira para cá, de quando esse mercado começou a cair para hoje, Sim. pouco ou nada mudou em termos de fundamentos. O que segue sinalizado é que o Brasil e a Argentina, em especial, ainda pode perder um pouco mais de sua safra. Então, é um momento de paciência, é um momento realmente de não apostar toda a sua produção numa estratégia só, e lembro sempre daquelas estratégias que podem ser utilizadas com o auxílio da Bolsa para evitar sair um pouco do campo especulativo e colocar proteções ali que venham a proteger o mercado do produtor. Seja de novas altas, caso ele opte pela venda do físico, ou seja, uma proteção de baixa, caso ele opte em carregar esse grão para venda futura. Claro. Matheus? Olha, eu adicionaria o seguinte, Carla. O Cristiano resumiu bem assim, o que quem está nos assistindo precisa ficar atento ao mercado. Eu acrescentaria apenas que, em momentos como a gente está vivendo agora, né, a gente está, enfim, produtores ali sofrendo drasticamente com os cortes de produção, de produtividade, colhendo até quase nada, né, ou nada do que foi semeado. Sim. Muitas vezes a gente pressupõe, né, aqueles que estão ali sentindo na pele a dor, pressupõe que o mercado exige, né, altas e altas e altas, contínuas e intermináveis altas para suprir todo aquele dano, né, que vem sofrendo aqui numa ampla região na América do Sul. Mas o mercado ele é recheado de outros componentes, né? A gente está vendo agora, nessa semana em específico, a geopolítica, né, direcionando muito mais o mercado do que a fundamentação básica de oferta e demanda. Então a gente tem que ficar muito atento, né, a esses fatores externos, a exclusivamente olhar a lavoura, a olhar a dimensão da safra, a olhar a dimensão da demanda. Existem fatores que interferem diretamente no mercado e podem, né, destruir temporariamente pontos de oportunidade, que foi ali na semana passada. Muitos pontos de oportunidades foram criados aqui para a América do Sul, e logo no início de semana, né, com todo esse reboliço ali entre Rússia e Ucrânia, a gente perdeu grande parte dessas oportunidades que estavam na mesa aos produtores, a compradores na última semana. Então, eu acrescentaria que o produtor rural, de fato, nessa nova década, né, ele vai precisar cada vez mais de profissionalismo comercial, vai precisar de um bom braço, né, que nós aqui da Pátria fazemos muito bem, que é monitorar o mercado, é indicar momentos corretos, é construir, igual o Cristiano disse, construir operações, né, de proteções. O produtor, ele usa muito bem o campo, usa muito bem a ferramenta, ele precisa agora cada vez mais usar outras ferramentas comerciais, né, que estão à disposição há muito mais tempo, que existe soja no Brasil. Então, de fato, essas ferramentas precisam ser usadas para evitar com que a história de 2 anos atrás se repita, para evitar com que esse ano em específico oportunidades que vão surgir sejam aproveitadas e sejam maximizadas. Então, de fato, não é simplesmente, muitas das vezes, olhar a oferta, olhar a produção, olhar se a China está comprando ou não. Sempre há adições de fatores externos que precisam de muito monitoramento e, claro, muito direcionamento. Muitas das vezes a informação chega, mas e aí? O que fazer com aquilo? Claro. Por isso que aqui na Pátria a gente está sempre ligado aqui, direcionando a clientela.
Eu queria te fazer uma última pergunta e também uma última pergunta para o Cris. Matheus, como é que você vê o andamento dos nossos prêmios diante desse quadro, mas com o Chicago também podendo subir um pouco mais? Tendemos a ter prêmios mais elevados ou esses prêmios também vão tentar se equilibrar, né, para equalizar aí as relações de oferta e demanda? Cara, isso é uma boa pergunta. Realmente, prêmios agora sofrem de uma tendência de estagnação, né? A gente, de fato, tem uma demanda adicionada, porém, né, a gente tem também, já é sabido pelo mercado, a dimensão que a quebra pode chegar aqui no Brasil. De fato, grandes compradores começam a procurar outras origens a fim de evitar que o grão adquirido aqui no Brasil não seja entregue no futuro. Então, a gente passa por uma estagnação, no mesmo momento que a gente pode perder parte da demanda sendo derivada, né, para os Estados Unidos. Essa demanda ela está correndo para os Estados Unidos não por falta, né, de qualidade, não é por falta, enfim, de preços. A gente tem aqui hoje, que vivenciando no Brasil, é falta de produto, uma expectativa de falta de produto. Então, essa expectativa de falta de produto, ela tira um pouco da demanda, mas também ela corta a oferta, né? Então, de fato, a gente sofre por uma estagnação de prêmios aí no curto e médio prazo aqui no Brasil. Cris, de você eu queria entender como é que o mercado aos poucos vai virando a sua bússola para a safra 22-23 dos Estados Unidos e como é que eles vão inserir esse componente a mais num mercado já tão complexo como tem se desenhado o mercado da soja nesse momento. Carla, só adicionando antes a pergunta feita ao Matheus, é importante a gente acompanhar esse cenário de prêmios, porque lembrando, essas altas na soja em reais por saca que a gente viu no interior do país não foram fruto só das altas em Chicago. Nós saímos de prêmios próximos da casa de 30 centavos no começo de 2022 para prêmios que atingiram um pico de até 1,30, 1,35 nas últimas semanas. E esses prêmios só pararam de subir quando a nossa soja passou a perder competitividade em relação à soja norte-americana. Então, essa competitividade Brasil e Estados Unidos é que deve ser monitorada com atenção nesse direcionamento dos prêmios de exportação, especialmente no curto prazo. Quanto à safra 22-23, a gente já começa com níveis de venda bastante baixos também. É claro que ainda é bastante cedo ao produtor já se antecipar com esse movimento de vendas, até porque as compras para 22-23 também estão mais estagnadas em função dessa alta astronômica que a gente viu nos preços dos fertilizantes, mas agora realmente, à medida que os meses vão passando, as semanas vão passando, cada vez mais as atenções para essa nova safra vão se configurando. Certo. Nesse final de fevereiro, a gente já vai ter boas indicações sobre o começo da safra norte-americana, com a realização do Outlook Forum lá nos Estados Unidos, ainda uma visão muito mais focada nos analistas do que propriamente uma intenção de plantio por parte dos produtores. Essa intenção de plantio virá só ao final de março, e aí sim a gente vai ter uma indicação mais sólida de qual realmente será a tomada de decisão final do produtor norte-americano, mas hoje, sem dúvida, há um potencial maior para uma elevação da área de soja nos Estados Unidos em função até das margens internas por lá de esmagamento que seguem bastante positivas. Isso não quer dizer que o milho não tem potencial. Há sim um grande potencial. Essas quebras no milho são muito mais justificadas nesse momento pelo arrefecimento das tensões Rússia e Ucrânia do que um movimento realmente de perda de demanda ou qualquer sinal negativo para o mercado de milho. Além disso, é claro que falando de milho, a gente não pode deixar de citar o fato de ter uma segunda safra completamente em aberto aqui para o Brasil, com sinais dúbios vindos do clima. Apesar de uma janela de plantio muito boa, nós temos sinalizações claras de que as chuvas tendem a também serem cortadas mais cedo, a exemplo do que tivemos no ano passado. É claro que a janela é bem melhor, mas sim há preocupações ainda sobre o milho. Quanto aos Estados Unidos, agora realmente é traçar uma tendência mais clara de como se comportará a área plantada e quais serão os impactos também ao produtor brasileiro de uma provável, possível aí, maior produção de soja por lá. E a gente começa uma temporada 2022-23 para o hemisfério norte, né, Cris? Sem também enormes estoques de milho, porque nós tivemos problemas também sendo registrados na temporada anterior. A gente não estava na relação de estoque-consumo mais confortável de todos os tempos também para o milho. Perdemos na safra de verão aqui no Brasil por 3 safras consecutivas, principalmente olhando ali para o sul do
Brasil. Como você falou, a safrinha está em aberto. Hoje no Notícias Agrícolas a gente tem em destaque uma nova projeção e uma nova previsão mostrando essa possibilidade da safrinha brasileira continuar sofrendo no sul com dificuldades de clima. Quer dizer, a gente também não começa 2022-23 com um cenário de oferta abundante de milho nos Estados Unidos, tampouco aqui na América do Sul, né? Sim, sim, realmente se a gente olha o histórico de estoques globais de milho, eles vinham caindo, né, ano após ano. Uma recuperação foi observada no ano passado com uma safra americana que até saiu melhor do que esperado inicialmente, porém uma recuperação de estoques muito pequena, né, e que realmente fica aí em aberto. Nós não tínhamos uma situação confortável no globo em relação a estoques tanto de soja quanto de milho, e as perdas aqui no Brasil só agravaram esse quadro. Fato é que o mercado está travando uma briga bem interessante entre preços de milho e soja, porque os dois produtos serão muito demandados e tem estoques realmente curtos para essa nova temporada. O produtor americano está numa situação bem melhor do que quando a gente olhava aí para 2018, início de 2019, auge da guerra comercial, quando o produtor americano olhava para a sua decisão de safra pensando qual seria o menor prejuízo e da onde viria as ajudas do governo. Nesse momento ele tem margens interessantes, apesar dos custos altos, tem margens interessantes nos dois produtos e ele vai poder tomar uma decisão um pouco mais salutar nesse momento, já que os dois mercados tentam realmente incentivar um aumento de área por lá. Com certeza, a gente vai acompanhar. Olha, muito bom receber vocês dois juntos aqui, né? Um de vocês já é bom, vocês dois melhor ainda, né? Essas informações complementares, visões que se complementam, né? Mas são visões também diferentes de mercado, mas que vão, né, desaguar no mesmo rio. Então, fico muito feliz. Cris, muito obrigada pela tua participação aqui conosco. Vocês são sempre muito bem-vindos. Foi um prazer receber você. Muito obrigado, Carla. É sempre um prazer receber e aceitar o convite de vocês, do Alexander. Estamos sempre à disposição aqui para bater esse papo. Matheus, meu amigo, muito obrigada por estar conosco, por complementar essa conversa. Sempre muito bom ter o time da Pátria, principalmente nos trazendo em primeira mão, sei que com exclusividade, sempre essas informações para nós. Muito obrigada também. Prazer é sempre nosso, Carlinha. Deixo aqui aberto sempre aqueles que estão nos assistindo, quer continuar o bate-papo, nos procurar as nossas redes, procurar os nossos sites. Enfim, a gente sabe que o mercado ele não é facilmente resumido aqui em alguns minutos. A visão, ela nem sempre ela é elucidada, né, em algum pequeno bate-papo que a gente acaba tendo aqui com vocês Notícias Agrícolas. Enfim, caso aqueles que estão assistindo querem continuar, nos chamem por aqui, vamos bater mais um papo. O mercado está tensionado, né? Estava até conversando contigo, né, Carla? Um pouquinho antes da gente entrar ao vivo. Sim. Estamos preparando nossa clientela aqui para a segunda safra de milho brasileira. Há preocupações. O produtor, principalmente, ele precisa tomar ações agora, ele precisa garantir rentabilidade. Milho a Futuro tem colocado também projeções de boas rentabilidades ao produtor de safrinha aqui no Brasil, produtor de segunda safra de milho. Então, de fato, carece muita atenção, já pensando lá na frente, já pensando realmente na comercialização, né, a futuro, usando ferramentas financeiras do milho de segunda safra aqui no Brasil. É isso, um grande abraço a todos, um grande beijão para ti, Carlinha, e até a próxima, né? Com certeza, porque eu falo, né? Eu ia pedir uns petiscos, uns negócios pra gente ficar aqui conversando, fazer uma sessão de perguntas e respostas, aí eu pensei, vamos deixar isso pro Cristiano e pro Matheus, porque eles estão, né, trabalhando com isso, então deixa eles. Para quem quiser saber mais sobre a Pátria, pessoal, o site deles é patria.agr, de agronegócio.br. Então, acessem esse site, tem informações ali muito contundentes e um caminho direto para que vocês cheguem até essa consultoria, que é uma das mais competentes do Brasil, certamente vão garantir a sua gestão de risco, que nunca foi tão importante. Vou frisar o que o Matheus acabou de dizer. Nós temos o maior corte produtivo da história da sojicultura mundial. Então não vai ser um mercado para poucos profissionais, né? Será um mercado que vai dividir os homens dos meninos e não dá para passar por essa situação de bote. Vai ter que subir num transatlântico porque o mar não vai ser tranquilo não, né, Matheus? Exatamente, muita turbulência pela frente, o pessoal. Se preparem, como eu disse,
Muitas vezes a gente acha que uma quebra agressiva justifica altas imparáveis. Esse momento, esse mercado pode haver um teto, ele haverá um teto. A gente não vai sofrer altas intermináveis no mercado. Então é muito importante a gente monitorar e identificar quando essas reversões de tendência estarão aparecendo no radar. Senhores, mais uma vez agradeço demais por vocês estarem conosco, com a nossa audiência. E o Notícias Agrícolas está sempre de portas abertas. Voltem quando quiser, tá certo? Grande abraço. Até mais, gente. Um abraço para vocês. Bom restinho de terça-feira. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, análise de fechamento de mercado em dose dupla nessa terça-feira. Cristiano Palavro, Matheus Pereira, ambos diretores da Pátria Agronegócios, nos trazendo um número importante. 122 milhões de toneladas é estimada a safra de soja pela Pátria. Matheus acabou de relatar aqui que foram 7.500 quilômetros rodados entre lavouras do Brasil e da Argentina. O Matheus poucas vezes, ou talvez jamais tenha visto uma situação como essa, drástica. Nós tínhamos um potencial inicial estimado de 150 milhões de toneladas de soja e vamos colher pouco mais de 120 milhões. A Conab estima 125 milhões e meio, sabemos que ajustes finos ainda estão para aparecer. Então, o mercado também, né, agora na visão do Cristiano, complementando a informação do Matheus, vai olhar para esses fundamentos que pouco mudaram desde que o mercado começou a cair na quinta-feira, mas precisa ter esse fôlego para entender para onde vão os seus fundamentos. Os fundamentos são os mesmos e continuam fortes. E bem como colocou o Cristiano, não é só porque a oferta diminuiu que a demanda cai de uma hora para outra. O que ela vai ter que fazer é se ajustar a este novo quadro de oferta, e este é o papel do preço, racionar a demanda. Por isso que o Cristiano acredita que a gente tem espaço para ver o preço voltar a subir e testar patamares um pouco mais elevados. Além disso, a gente tem ainda atenção aos prêmios e atenção ao mercado de milho, senhoras e senhores. Temos uma safrinha só começando e, como bem colocaram os analistas em aberto, hoje é destaque no Notícias Agrícolas, nessa parte da tarde, que a segunda safra brasileira de milho pode voltar a sofrer com adversidades climáticas, principalmente na região sul do país, e tudo isso vai dar oportunidade de preço para o produtor e ele vai ter que fazer esse equilíbrio, né? Vai ter que trazer esse equilíbrio entre quanto ele vai ter para efetivamente entregar ao mercado, vender e participar desse bom momento dos preços e olhar para esses preços subindo e tentar aí garantir uma estratégia que ele possa garantir as suas margens de rentabilidade. O mesmo se dá para a soja, e esse fluxo de venda do produtor brasileiro vai nos ajudar muito a entender qual vai ser o rumo tomado pelas cotações aqui no Brasil, que vão continuar refletindo uma disputa entre a demanda interna e a demanda para exportação. É sabido que trazer soja de fora pode ser mais caro, que pode fazer com que o mercado interno veja a demanda aqui das nossas indústrias pagando um pouquinho melhor e prefiram deixar a soja por aqui. Então, são muitos passos ainda que o mercado vai ter que fazer para a gente poder entender qual é o rumo que o mercado da soja vai tomar, mais ainda o mercado de milho, que está com a sua maior safra só começando no país. Vamos ver como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago nessa terça-feira, números na tela. O março fechou com 15 dólares e 50, perdendo 19 pontos mais 75. O maio, 15 dólares e 54, uma perda de 19 pontos mais 25. O julho, 15,54 também, caindo 17 pontos e meio. O agosto, 15 dólares e 23, uma queda de 18 pontos mais 75. Números do milho agora. Perdas também importantes no milho, que variam de 12 pontos e 25 a 18 pontos e 75. O março encerra o dia com 6 dólares e 37, o maio com 6 dólares e 36. Nós temos ainda o julho em 6 dólares e 32 e o setembro com 5 dólares e 99 cents por bushel. Perceba que na Bolsa de Chicago, na Bolsa Brasileira, na B3, as cotações acompanharam essas perdas de Chicago e fecharam o dia, ou estão terminando o dia aí com baixas superiores a 2%, tá? Então, o março tem R$ 97,05, o maio R$ 94,60, o julho R$ 89,20 e o setembro R$ 89,15. Reforço, baixas superiores a 2% nessa terça-feira. Vamos concluir com o trigo. O trigo perdeu mais de 21 pontos nos primeiros vencimentos. O março termina o dia com 7,78,
o maio 7 dólares e 84 cents por bushel, o julho 7 dólares e 80, o setembro 7,82, perdendo 19 pontos mais 75. Senhoras e senhores, quando a gente olha para o trigo, é preciso a gente lembrar o que aconteceu na manhã dessa terça-feira. O mundo acordou com as notícias de que o Vladimir Putin, me parece, que estava ali aliviando um pouquinho as tensões com a Rússia. Pediu a retirada de algumas tropas ali próximas da fronteira com a Ucrânia de volta para suas bases, afirmando que essas tropas estavam ali para exercícios militares. Isso acabou colocando panos quentes no mercado, o mercado reagiu imediatamente, as commodities que subiram nos últimos dias, precificando uma possibilidade de um conflito efetivo nesta semana, passaram a recuar, devolvendo as altas, corrigindo os rallies. Então o petróleo liderou as baixas aí, perdendo quase 4% ao longo do dia. O trigo vem na sequência, dada a importância da região para este mercado. Foi levando trigo, foi levando soja, derivados de soja, soft commodities e outras commodities não agrícolas também. Então esse cenário geopolítico se desenhando e se redesenhando todos os dias também impactou nesse movimento que nós vimos hoje de um reajuste do mercado diante dessa possibilidade de recuo lá para Vladimir Putin e o presidente ucraniano. Então, precisamos pontuar essa situação, mas lembrar também que o conflito ainda está em andamento, mesmo que ele ainda esteja na retórica, né? Tão somente, ainda bem. Então vamos rezar para que tudo aconteça e o caminho da diplomacia de fato seja seguido, como começa a aparecer que está acontecendo, né? Então, estamos aqui acompanhando. A gente fica por aqui com esse boletim, mas seguem chegando as notícias do final do dia para que vocês sejam sempre os produtores mais bem informados do Brasil. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.